Bom dia a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui hoje na nossa pré-temporada. Falar um pouquinho sobre a nossa janela. Entendemos que foi uma janela muito pontual, assim, muito boa no nosso modo de ver. Conseguimos fechar bem esse ciclo dessa janela. Fizemos boas contratações, temos hoje o nosso grupo fechado, com a nossa última chegada. Estamos felizes, esperançosos, trabalhando muito duro para que conseguimos entregar o mais rápido aí ao nosso torcedor e a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Nós já estamos aqui há alguns dias, estamos numa preparação bem gradativa e bem intensa todos os dias para chegarmos preparados aí para a estreia do Campeonato Mineiro. E antes disso, os 2 jogos amistosos que vamos fazer aqui, contra o São Paulo e contra o Atlético. Então estamos muito animados e preparados para esse novo ciclo que se inicia aqui no Cruzeiro. Boa tarde, vice-presidente Pedro Júnior, senhor Alexandre Matos. A torcida está muito feliz pelas contratações, né? O Cruzeiro mudou de patamar, o Cruzeiro tem jogadores consagrados e campeões, e o Alexandre Matos e você, Pedro Júnior, estão juntos aí, são craques nessa questão. Agora, a torcida criou até uma hashtag, né, para que vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo está fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje e a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Pode. Bom dia aqui, boa tarde, pessoal. Já que vocês confirmam, né, que o grupo está fechado nesse momento, já pensando na temporada, e que a gente vê muito o torcedor feliz de ver esses nomes, e a gente não vê só o torcedor feliz, mas a gente vê nomes como o Gabigol, como o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, já, por ele já estaria no Cruzeiro, né? Depois desenrolou com a situação dos valores, mas enfim. Como é que vocês sentem isso do projeto, dos jogadores que vocês estão trazendo, que trouxeram, acreditarem nesse projeto e no que vocês acreditam que com esse elenco o Cruzeiro vai brigar nessa temporada? A gente traz muito da credibilidade, né, nossa, do trabalho, né, tantos os profissionais que estão aqui, o Alexandre Matos, está aqui, o Paulo Pelaipe. Então a gente trouxe para o Cruzeiro uma credibilidade hoje, né, tanto no mercado como os atletas. Então todos os atletas hoje têm intenção de vir para o Cruzeiro pela estabilidade, pela estrutura, pelo que a gente proporciona, pelo que a gente entrega para eles, todas as condições de infraestrutura, condições de pagamentos de salários em dia, de todas as premiações ser pagas em dia. Então isso atrai muito atletas. E a gente sempre teve esse perfil, né? O Alexandre está aqui para a gente trazer sempre perfil de atletas que querem estar aqui no Cruzeiro, atletas competitivos e, acima de tudo, atletas vencedores. Estão acostumados a ganhar títulos, estão acostumados com jogos grandes. E é esse nível, esse patamar que a gente está trazendo esse ano para o Cruzeiro. Jogadores de alto nível para a gente buscar cada vez mais títulos, mais conquistas, angariar mais jogadores mais qualificados no futuro. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão aqui hoje, gerindo o Cruzeiro. E se me permite, não tem como não dizer, né, depois de tudo que o Cruzeiro sentiu na pele esses últimos anos, né? Obviamente que com o aporte e com tudo que a família Lourenço, Pedro Júnior, enfim, a família como um todo, vem fazendo para o Cruzeiro conseguir adquirir um jogador do Flamengo, talvez não, o maior orçamento do futebol brasileiro, uma organização há muitos anos impecável, que está gerando títulos, receitas, e o Cruzeiro conseguir fazer isso de forma até antecipada, né? A gente tinha um acordo para ser segunda ou terça. Ontem mesmo o nosso presidente fez o aporte para adquirir um jogador. Então, assim, tem que ter um motivo de muito orgulho para todos nós que estamos aqui dentro e para o nosso torcedor também, né? E como Pedro Júnior
disse muito bem, acho que nessa janela a gente procurou ser bem assertivo. A gente buscava perfil e característica de alguns jogadores, obviamente também a questão de posição, a gente sabia de algumas carências no ataque, na lateral direita que a gente atuou, mas a gente tinha algumas valências, características necessárias. Jogadores experientes, o Cruzeiro era um dos times mais jovens, continua sendo um dos times mais jovens da Série A, em que pese a chegada de jogadores experientes, né? O Cruzeiro precisava de jogador com aquele faro de gol, né? Tinha muito pouco no elenco, hoje a gente tem uma quantidade interessante no elenco, né? Isso faz parte de um elenco competitivo, um elenco que precisa buscar vitórias, né? O Cruzeiro precisava de imposição física, a gente buscou alguns jogadores característicos, o Fabrício Bruno é um caso disso, a gente tinha essa necessidade de imposição, ou seja, o Cruzeiro atacou pontualmente tudo que necessitava de carência de posição e de característica de jogador para fazer essa janela, como disse muito bem o Pedro Júnior, assertiva. Temos um time feito? Claro que não. Agora é o trabalho do dia a dia da comissão e dos jogadores, né? Com um elenco que a gente entende ser um elenco competitivo, temos que ter um time agora competitivo, né? E isso é o trabalho que a gente confia da nossa comissão e dos próprios jogadores no dia a dia. Alexandre, Pedro, feliz 2025 para vocês, sucesso, que seja um ano de vitórias, conquistas. Muito se falou nesse argentino de 21 anos, Valentim Gomes, do Vélez. O que de fato aconteceu, até para essa desistência, né, porque era um movimento que parece que poderia acontecer, de trazer esse jogador jovem ainda também. O que aconteceu? Chegou até a última fronteira realmente de proposta. O Vélez não assumiu a palavra, por exemplo, igual o Flamengo, que vocês conversaram, dialogaram e até anteciparam essa volta, essa chegada do Fabrício com o pagamento feito. O que aconteceu de fato para que esse atleta não chegasse? Obrigado. Olha só, para começar temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro, ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui, naquele momento o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo. Ainda temos o Bidjalba, que fizemos a aquisição agora. Então o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão o Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo? No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, numa reunião e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de propostas, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que o Velho voltou atrás, não tem nada disso, não voltou atrás de nada.
fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente deu um basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento, o que a gente fez foi, de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar, para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. O que eu quero deixar claro para a torcida é que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou, só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite e chegar a hora do limite não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais. Agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores, vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe, no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas. Isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e aí o Cruzeiro poder fazer investimentos em 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade de fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também um pouco mais alongado, um menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores vieram sem essa... Então o Cruzeiro foi muito criativo para trazer jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade de todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. Ô Alexandre, até insistindo aí nessa questão do Valentim, pela operação que estava fechada no sábado, o Cruzeiro iria contratar 2 zagueiros, né? E iria fazer esse bônus, como você disse, do Valentim. Mudou muito realmente essa questão e mesmo com o pedido do jogador, o Vélez, ele não cedeu naquela proposta que tinha sido acordada lá no sábado, quando teve inclusive a palavra do presidente do Vélez? No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido para o empresário, dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira. Ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. O Cruzeiro precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil, é uma cria nossa, aliás fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço do tamanho do mundo, há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto onde eu estava como o Fabrício fez, né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo muito forte para vir. Então, acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fabrício. São 4 zagueiros, né? Temos um menino despontando na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco. E a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe, no futuro. Mas nesse momento, o assunto está encerrado. Não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, que foi feito, por exemplo, pela própria torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão, como foi uma coisa maravilhosa com mais de 40 mil pessoas. Alexandre, Pedro, bom dia. Vocês falaram que tiveram que ultrapassar os limites financeiros, né, para fazer esses reforços, para elevar o nível do elenco do Cruzeiro, que vocês estão tentando trabalhar desde o meio do ano, né, quando vocês assumiram. Até quando vai precisar desses aportes? Até quando o Cruzeiro vai depender dos aportes da família Lourenço antes de conseguir voltar a caminhar com as próprias pernas, eu digo assim, financeiramente? Isso vai depender muito do que a gente almeja, né, durante o ano, né? Então a gente já tem alguns aportes já
pré-estabelecidos, pré-programados já, que a gente entende, e a gente quer trazer o Cruzeiro, ser o Cruzeiro autossustentável o mais rápido possível. Só que isso a gente não consegue fazer de um dia para a noite, nós temos compromissos a pagar, temos RJ a ser paga, temos reformas a serem feitas na Toca, que já estão sendo feitas, estamos fazendo um investimento muito grande na nossa infraestrutura, na Toca da Raposa 2, em fisioterapia, reformando toda a nossa hotelaria, cozinha, para trazer o Cruzeiro num alto nível de excelência, não somente em jogadores, mas também em equipamentos, em infraestrutura, trazer as melhores condições para eles e num futuro que a gente espera breve, o Cruzeiro se tornar um autossustentável, mas enquanto não se tornar, a gente já tem alguns aportes já pré-programados, que a gente já fez um estudo até meses atrás, do que a gente precisaria, do que a gente entende que é necessário, e os aportes vão continuar sendo feitos na medida que a gente achar necessário. Mas hoje a programação é mais Não, a gente não fala em valores, né? A gente fala só em alguns momentos, se a gente precisar, a gente tem esses aportes já pré-programados. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pedro. Alexandre até citou que o Fernando chegou a ligar para o Valentim. Queria que vocês falassem um pouco qual foi o papel do Fernando nessa janela, se ele participou das outras negociações, qual foi a importância do treinador aí durante essas conversas, não só da negociação das que se concretizaram. Obrigado. Não, o Fernando é o pilar, né? Técnico, né? É óbvio que a gente consulta ele em tudo. A decisão cabe ao clube, tem que ser assim, né? Até para ter os limites financeiros, os limites da instituição. Olha, esse jogador por algum motivo não dá, enfim. Mas o Fernando participou ativamente, a gente conversou diversas vezes, em todos os sentidos. Sempre que necessário, pedia ele para conversar com o atleta em questão, até pela particularidade que é o estilo de jogo dele, né? Porque acima de tudo tem que encaixar com eles, né? Então foi fundamental nessas escolhas e acho que está muito bem atendido. Acho que o Cruzeiro conseguiu novamente cumprir e encerrar as lacunas que tinha necessidades e algumas características de atletas que a gente necessitava e a gente conseguiu fazer isso nesse momento. Agora, trabalho do dia a dia para fazer isso dar certo, né? Tem que dar certo. Bom, uma pergunta para o vice-presidente, também para o CEO. O Palmeiras fatura 1 bilhão e 200 por ano, é superavitário. O Flamengo fatura 1 bilhão e 600 por ano, também é superavitário. O Cruzeiro fatura 350 milhões. E o Cruzeiro está montando um time, né, com os recursos da família Lourenço, à altura de Flamengo e Palmeiras. Sendo que essas duas equipes vêm ganhando tudo no brasileiro, no futebol brasileiro há 8 anos. Mas o Cruzeiro, com as contratações que fez, com jogadores vencedores, tarimbados, experientes, né, o Cruzeiro virou notícia mundial. Vocês dois entendem que hoje, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, apesar dessa distância financeira, são as equipes a serem batidas no futebol brasileiro nessa temporada? Posso antecipar que não. O Cruzeiro ainda tem um chão muito grande, uma estrada muito grande a percorrer para ter um time competitivo, né? Eu acho que quando se mexe muito, muda muito, você precisa de um tempo para as coisas começarem a fluir, né? Eu acho que nós estamos elevando o nível, a quantidade e a qualidade, mas daí para se formar um time necessita-se o tempo, né? Nós inclusive estamos aqui numa pré-temporada que ela é muito curta, né? Já temos jogos, enfim, né? Então acho que o torcedor agora ele vai ser inflamado com essa expectativa, precisando compreender que não é da noite para o dia, né? A adaptação, a forma física, essas coisas vão acontecer. E o que nós vamos trabalhar agora é dentro de campo para montar um time, e aí desse time sim as coisas começaram a fluir. Mas nós temos outras equipes muito qualificadas no futebol brasileiro. Você pega o próprio Botafogo, enfim, todas as equipes que o Internacional fez uma grande campanha. Nós temos até o nosso rival, né, que já vem de um tempo com um lastro de trabalho mais tempo do que o Cruzeiro. Enfim, então o que a gente tem que ter é muita humildade para entender que o primeiro passo foi dado, mas o mais duro, o mais difícil é o segundo, que é montar um time. Esse time tem que acontecer. Sobre receitas, lembrando que o Cruzeiro hoje é uma empresa. O
Cruzeiro não é um clube associativo, Cruzeiro é uma empresa. E essa empresa, ela pode, como qualquer empresa em qualquer setor do mundo, ter investimentos para que se dê retorno. É isso que as empresas fazem. Uma empresa, ela adquire outra, ou uma pessoa faz uma empresa fazendo investimentos para se adquirir retorno. E é isso que é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro está investindo para ter o retorno técnico, e aí, consequentemente, ter o retorno financeiro, como você mesmo disse. O Cruzeiro arrecada 300, 350 milhões, e equipes que estão na frente de gestão, de tempo de gestão, com uma receita, não vou nem citar as duas maiores, mas com receita de 700, 800 milhões. O Cruzeiro tem que sim aumentar a sua receita, e isso tem que ser a curto ou médio prazo, para que a gente torne-se cada vez mais competitivo e cada vez mais autossustentável. E aí sim o Cruzeiro vai conseguir andar com as próprias pernas e fazer o seu ambiente cada vez melhor. Só para complementar, Pedro Júnior, o sócio-torcedor, se chegar a 200, 300 mil, seria uma receita ideal para o Cruzeiro alavancar essa parte financeira? Então, toda arrecadação, ela tem o seu grau de importância. O sócio-torcedor tem o seu grau de importância, ele é fundamental para a evolução do sistema financeiro do clube, e o sócio-torcedor é um dos mecanismos que a gente vai tentar alcançar para ter esse retorno financeiro o mais rápido possível. O Pedro e Alexandre, duas em uma aqui, sobre o jogo do Campeonato Mineiro, como que o Cruzeiro recebe essa mudança, o que foi feito nos bastidores, e em algum determinado momento chegou-se a especular que o Cruzeiro faria investimentos para esta janela de 250, 300 milhões. O que é o cálculo disso tudo que vocês fazem? Realmente teve um valor definido? Foi mediante aí a carência encontrada, a necessidade para se fazer neste momento, nesta segunda janela de vocês aqui no comando do Cruzeiro? Bom, em relação ao jogo do Campeonato Mineiro, né, o nosso jogo vai ser mantido no domingo, foi mudado o horário para as 20 horas, né, no dia 19, e a gente fica muito satisfeito pelo empenho de todos, né, nosso, do Alexandre, meu, junto com a Federação Mineira, junto com a detentora da televisão. Então todos os esforços foram feitos, o Cruzeiro sempre vai lutar porque ele acha que é direito do clube. Então, assim, a gente vai sempre brigar pelo Cruzeiro, sempre ser o melhor para o clube, para o nosso torcedor. E a gente conseguiu aí um empenho muito grande, Cruzeiro, Federação Mineira e a detentora da TV, para que o jogo fosse no domingo, às 20 horas, para atender o nosso torcedor, para a gente conseguir chegar numa pré-temporada e fazer essa estreia com equipe competitiva, para a gente iniciar esse Campeonato Mineiro aí com o pé direito. Sobre investimento, Samuel, não existe isso, nunca existiu isso. O Cruzeiro, na verdade, há 6 meses atrás já fez altos investimentos, temos inclusive que pagar eles, não é tudo, né, como foi o Fabrício agora, que a gente já pagou. Acho que o Cruzeiro encerrou os seus investimentos em aquisição de jogador, isso está encerrado. O que nós temos agora é que trabalhar muito para que esses números que gostam de dizer, milhões, né, transformem-se num time competitivo, né, que é o que a gente quer. Independente da quantidade de investimento feito, você pega os maiores clubes do mundo, vamos citar que o Manchester City ganhou tudo há pouco tempo, mas já investiu talvez 2 bilhões de euros para depois de mais de 10 anos de investimento ganhar a Champions League, porque era o sonho deles, né? Eles ganharam uma, né? Em 10 anos. Né? Então, esses números são muito relativos. Né? Então, os clubes de futebol brasileiro, não preciso citar, mas investiram durante 5, 6, 7, 8 anos bilhões para conseguir um time competitivo. Né? O maior exemplo é talvez o Botafogo, né? Que ficou 3, 4 anos, 5, 6 janelas, né, para chegar no seu time competitivo. O que a gente quer é tentar o mais rápido possível conseguir esse time competitivo e aí sim a gente conseguir fazer as coisas fluir com mais naturalidade. Pedro, Alexandre, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa contratação do Gabigol, né? Sem dúvida é um nome que chama muita atenção, as tratativas certamente começaram lá atrás, como que foi
tendo aí essa evolução no caso para que o Gabigol pudesse estar aqui hoje fazendo essa pré-temporada e sendo aí um jogador de uma expectativa gigante da torcida, de vocês, do Diniz, de todo mundo? O Gabigol é um sonho, né, Alexandre, que o nosso presidente tem, né, de ter um grande jogador no elenco, né, um jogador de alto nível. Ele sempre nos questionou isso, né, que queria um jogador para balançar a cidade, para fazer barulho mesmo, né, do jeito que ele gosta de dizer, né, um jogador para balançar a cidade. E o Gabriel foi uma negociação longa, né, duradoura, que a gente foi caminhando aí meses a meses, tentando chegar num acordo comum, e o Gabriel ficou encantado com o nosso projeto. O Alexandre apresentou para ele e ele ficou muito encantado e abraçou mesmo a ideia do projeto do Cruzeiro. E daí para frente foram só ajustes até o anúncio final. 2 pilares fundamentais dessa contratação: o Gabriel, que quis vir para o Cruzeiro, e o Pedro Lourenço, que queria muito o Gabriel. Aí nós fizemos acontecer. Os 2 querendo, a gente fez acontecer. A última. Vocês estão falando também de planejamento, né? O Cruzeiro tem os amistosos aqui, mas logo tem o Campeonato Mineiro, já está na pinta. Como que está esse planejamento em relação à utilização de alguns jogadores que estão aqui? Que jogadores vão ser utilizados na primeira rodada? Que elenco que vai ser levado, né, para o jogo contra o Tombense na estreia do Campeonato Mineiro? Isso aí vai depender mais da comissão técnica, né, do plano que ele vai ter para esses 2 jogos aqui, né? Mas com certeza, agora com o jogo no domingo, principalmente às 20 horas, nós vamos sair do estádio direto para o aeroporto para retornar. Com certeza o Diniz vai ter uma leva de jogadores, com alguns garotos que lá estão no Brasil fazendo a copinha, para montar o melhor possível, mas aí é mais uma questão técnica. Importante só dizer que o Cruzeiro está priorizando o que aparece pela frente. Então agora nós temos 2 jogos, queremos fazer o melhor possível para vencer esses 2 jogos. Depois do Campeonato Mineiro, fazer de tudo para ganhar o Campeonato Mineiro, você precisa ganhar o Campeonato Mineiro. Enfim, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana. Nós vamos jogar jogo, fazer o melhor sempre, com aquilo que a gente tem de melhor sempre. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Obrigado.